Olá, tudo bom? Bem-vindo a todos. Antes de começarmos nossos estudos, nós vamos fazer uma leitura preparatória do livro Caminho, Verdade e Vida, autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, lição número 60, Prática do Bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Pedro, capítulo 2, versículo 15. À medida que o espírito avulta em conhecimentos, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzem caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos, isso é, útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco, ao invés disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão. Entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Nós vamos, então, voltar nosso pensamento ao Mestre Jesus, ele que é um orientador incondicional. Bondoso Mestre, mais uma vez vimos a Ti em oração e rogamos que Tua luz possa fazer-se em nossas mentes nesse momento que vamos estudar um pouquinho mais do comportamento humano e das propostas da Tua lei de amor para a nossa conduta aqui na Terra. Senhor, que Teu bálsamo, que Tua luz, que Teu esclarecimento esteja sobre todos nós, que nós possamos extrair da melhor forma possível a compreensão das lições que vamos abordar. Esteja conosco agora e sempre, Pai. Em Teu nome, em nome dos orientadores espirituais da UEC, e em nome dos trabalhadores encarnados e desencarnados, nós damos por iniciado o nosso estudo dessa noite. Bom, vamos lá. Nosso tema é o preconceito racial. Eu trouxe para a gente começar uma historinha muito interessante. Ela se passa num parque de diversões. Era uma tarde de domingo. O parque estava repleto de pessoas. Não era tempo de pandemia, né? Então eles aproveitavam aquele dia ensolarado para passear, levar os filhos. E eram crianças brincando em todas as direções. E naquele lugar tinha chegado um vendedor de balões. E aproveitando que a clientela dele eram crianças, né, ou seja, toda infantil, para tentar oferecer, vender, fazer com que os pais comprassem para as crianças, ele então procura chamar a atenção. Então, devagarzinho, uma hora ele pega um balão vermelho, solta, e o balão vai subindo até se perder nas nuvens. As crianças olhavam, acompanhando aquele balão subir, e depois voltavam para a algazarra, né? Daí a pouquinho ele chegava, pegava um balão amarelo, soltava, e as crianças paravam para ver. Subiu, subiu, era aquela gritaria, e eu vi acompanhar até o balão se perder ou nas copas das árvores, ou seguir até as nuvens. Depois ele faz com um balão vermelho, depois ele faz com um balão branco. Mas, não muito longe assim do carrinho, tinha um garotinho negro que estava observando e acompanhando aquilo tudo, assim como todos os outros. Então, quando ele viu aqueles balões coloridos sumirem em cima, ele viu que
tinha no meio dos balões do vendedor um balão preto. Então ele chegou todo sem jeito assim e perguntou: moço, se o senhor soltasse o balão preto, ele ia subir tanto quanto os outros? O vendedor deu um sorriso, rompeu o cordão do balão preto e, para demonstrar, soltou. O balão foi subindo, subindo, toda a criançada acompanhando e aquele garotinho olhava com mais atenção, até ele ganhar altura e alcançar as nuvens. Quando então o vendedor olhou para o garoto, chamou a atenção dele e falou: filho, não é a cor, é o gás que está dentro do balão que faz ele subir. Então o garotinho deu um sorriso de satisfação, agradeceu pela explicação daquele moço simpático e saiu pulando no meio da criançada para se perder no parque, como todos os outros. Pois bem, nós vamos voltar agora na história para entender a origem do pensamento humano, do comportamento humano. Claro que em vários setores da história nós vamos encontrar exemplo, mas nós vamos vir dentro da Bíblia mesmo. Após a morte de Salomão, que houvera substituído o rei Davi, isso foi por volta de 900 anos antes de Cristo. Ele não preparou uma sucessão, vamos dizer, única para o trono. Então, como ele tinha 2 filhos, o reino foi dividido em 2. Um seria o reino de Judá, cuja capital ficou sendo Jerusalém, para o qual dirigiram-se 2 das 12 tribos que houveram saído do Egito com Moisés. E o reino de Israel, no qual ficaram 10 tribos, e elegeram Samaria como a capital daquele reino. E assim a coisa foi. 2 reinos paralelos, distintos, que conviveram muitos anos. Só que cerca de 180 anos depois, no ano de 722 a.C., os assírios invadiram, tomaram Israel. Judá, com medo de sofrer a mesma invasão, aceitou pagar pesados tributos para os assírios. Então, preservou-se, mas Israel foi totalmente conquistada. E ali já chegou a acontecer uma das primeiras diásporas. Tudo bem. O tempo passaria e vamos dizer, os israelenses, aquelas 10 tribos, se misturaram com o povo. Quase mais ou menos aí uns, vamos dizer assim, mais de 100 anos, quase 150 anos depois, Nabucodonosor, mais uma vez, invade aquela área ali, toma tudo novamente. E dessa vez ele invade também Judá e também Israel. E nessa diáspora, nova diáspora, parte desses israelenses passam a viver na Babilônia. E lá, inclusive, alguns vão sofrer alteração do idioma e tudo mais. É na região onde fica atualmente o Iraque. Só que, cerca de 50 anos depois, que no ano de 537 a.C., quando Ciro, rei da Pérsia, invade, toma aquele lugar, ele era mais complacente e permite o retorno daqueles israelenses e dos judeus. Quando eles voltam, é permitido e eles começam a reconstrução do templo. Isso vai acontecer mais ou menos entre 520 e 516 a.C. Então, reestabelece. Mas vamos lembrar que nessa turma que volta, grande parte estão aqueles israelenses que viviam na Samaria, os samaritanos, e que tiveram assimilado grande parte dos costumes babilônicos. Então, eles começam a ser vistos pelos judeus, que eram os que viviam em Judá, como não puros mais. Por isso que nós vamos ver uma distinção no tratamento. E, vamos dizer, retorna, passaria a existir essa distinção, e o templo que foi reconstruído seria destruído só no ano 70 depois de Cristo, na época da revolta dos judeus, quando eles tentam levantar as armas contra o poderio romano, que teria posteriormente conquistado lá.
E nessa hora os romanos reagem com violência e destroem o segundo templo, causando mais uma diáspora, e aí os judeus vão fugir novamente, parte para a Ásia, para a África e até para a Europa. E é nessa hora que eles vão largando os escritos que eles tinham nas cavernas e nos lugares onde eles conseguiam se esconder. É onde vai se ter aqueles pergaminhos encontrados no Mar Vermelho e por aí vai. Mas tudo bem, onde eu quero chegar? Pois bem, os judeus de Israel, ou seja, cuja capital era Samaria, eram os que se misturaram e passam a ser vistos de uma forma diferente. Por isso que eles eram discriminados pelos judeus que eram de Judá. Então, aí nós já começamos a ver exemplos de discriminação. Na Roma antiga, existia um hábito que, quando eles conquistavam determinados povos, esses povos costumavam ser escravizados. O povo vencido era escravizado. Então, nós vemos na história romana uma série de exemplos de escravidão. Só que os escravos não eram negros, porque, na verdade, eles vinham de povos dali, da própria Europa. Aí nós vamos ver em filmes inúmeros aí exemplos que vão aparecer a escravização, alguns por serem vencidos em guerras, outros por determinadas condenações judiciais também eram levados à condição de escravos. Então, na Europa já existia esse hábito de escravização dos vencidos. Esse mesmo hábito também vai acontecer na África. Na África, quando as tribos guerreavam entre si e que uma vencia a outra, a tribo vencida era escravizada e passava a ter que servir os seus conquistadores. A gente, às vezes, olha isso e vê hoje como tremenda barbaridade. Mas aqui nas Américas a coisa era muito pior. Se nós pegarmos as culturas indígenas que nós temos o histórico aqui, existiam hábitos de se canibalizar os vencidos. Então não escravizavam, eles não sobreviviam para isso. Muitos acreditavam que herdavam as energias daquele povo vencido através disso. Mas voltando para a condição da África, que é a que vai nos atingir mais aqui na questão do preconceito racial, o que acontece é o seguinte: quando os europeus começam a colonizar os povos africanos, a costa da África, a costa oeste da África, que está de frente para o Brasil, parte delas foi colonizada por franceses, parte por portugueses e parte por espanhóis. Eles passam a se interessar nesses escravos, que já eram escravos na África, e querem trazer para a Europa, querem trazer para o continente, porque passa a ser um patrimônio. E começam a comprar esses escravos das tribos vencedoras na África. Só que essa entrada de dinheiro e também essa movimentação vai fomentar que as tribos africanas passem a guerrear para conquistar mais escravos. Então, isso passa a gerar um movimento das conquistas que não eram mais por causa de território, não eram mais uma questão política ou de sobrevivência. Eram guerras somente para escravizar os outros. Então, eles eram vendidos. Isso, quando eu li essa parte da história, eu fiquei chocado, porque eu imaginava os europeus chegando lá e tomando os negros de qualquer forma. Mas grande parte dos que foram comercializados foram escravizados também pelas próprias tribos de lá. Tudo bem. Então, os negros que passaram a ser exportados para diversos países europeus e também os americanos eram tidos praticamente como animais. E surge na Europa uma ciência, é uma pseudociência, porque ela não teve embasamento, tanto que ela não sobreviveu, que é a chamada frenologia. A frenologia media as dimensões do crânio para deduzir qual seria o tamanho do cérebro. E, por condições naturais, pela forma com que se formava a estrutura óssea, fazia parecer que os africanos teriam uma menor
capacidade ou menor volume cerebral dentro da caixa craniana. Então, deduziu-se que aquilo demonstrava a superioridade das raças europeias, das raças arianas. Então, isso passa a ser considerado uma realidade. E muita gente acreditou, porque era um estudo, realmente era um estudo sério, só que não tinha bases, o conhecimento ainda era muito pouco. Posteriormente, isso cairia por terra, porque viu-se que nas misturas e com as culturas não era bem esse tamanho de crânio que geraria essa diferença. Mas, por determinado tempo, isso passou a ser tomado como uma verdade. Então, isso vai avançar, até que nós vamos chegar mais ou menos por volta do entre o século XVIII e o século XIX, que começam a surgir os movimentos abolicionistas. E começa isso dentro da Europa, e naturalmente isso vai aflorando, vai ganhando força, vão surgindo legislações que permitem a abolição da escravidão. Isso levaria mais tempo até chegar nas colônias americanas. Quando aqui chegasse, criaria extrema discórdia, porque, na verdade, os fazendeiros, os donos de posse, que dependiam da mão de obra escrava, faziam um movimento extremamente grande, forte, contra a abolição. Nos Estados Unidos, vai levar, durante o processo da abolição da escravidão, a surgimento da Ku Klux Klan, que seriam homens encapuzados que perseguiriam e matavam e aterrorizavam os negros. E isso não a Ku Klux Klan, mas aqui também, na América do Sul, existe uma batalha política muito grande contra a abolição. Tanto que muita gente não sabe, mas o Brasil foi o último país das Américas a decretar a abolição da escravidão. Nós somos os últimos. E olha que nós temos uma população extremamente miscigenada. É incrível imaginar que aqui teria durado muito mais do que os outros lugares. O peso da política é muito grande nessa hora. Lá na Europa, esse movimento também permaneceria não somente entre os negros, mas também na discriminação de outras, entre aspas, raças, que eram chamadas, que chegavam lá. E quais eram parte daqueles que chegavam? Estavam os judeus que foram banidos lá da terra deles. Migraram parte para a Ásia, parte para a África e parte para a Europa. Aqueles que chegavam também na Europa, eles passavam por esse tipo de discriminação. Tanto que, no século passado, agora, no século XX, Hitler faz aquela movimentação para, vamos dizer, limpar a raça na Alemanha, ou seja, protegendo a chamada raça ariana, que ele considerava uma raça superior, e no Holocausto vai exterminar mais de 6 milhões de judeus. Aqueles que estavam vivos eram fechados em guetos, marcados com uma cruz amarela e eram totalmente discriminados, não tinham nunca os mesmos direitos. Na própria África, que passa a assimilar a cultura dos seus conquistadores, nós vamos ver crescer o movimento do apartheid. Principalmente lá na África do Sul, que era uma colonização britânica, quem assistiu o filme Gandhi vai ver no início esse movimento da discriminação. E isso, o apartheid durou até pouco tempo atrás. Há pouquíssimo tempo atrás, nós vamos ver da época da prisão de Mandela e tudo mais. Ou seja, essa discriminação, ela continua até o século passado agora, até o final do século passado. Ou seja, como uma coisa oficial, isso era como uma legislação. Então, é uma coisa que nós que vivemos aqui não percebemos tanto isso, principalmente nós que não temos tão intensa a miscigenação com a origem negra e nos passamos como brancos, vamos dizer assim. Mas nessa confusão toda, os cientistas acabaram provando que as raças não podem ser um método classificatório.
Porque todos os homens estão sujeitos a diferenciações genéticas. Todos nós temos um pouco de asiáticos, um pouco de africanos, um pouco de cada origem, porque as misturas aconteceram em diversos tempos e não temos origens puras nem para aqueles que migraram para os nossos países. Ou seja, o que determina as habilidades, as capacidades, os valores ou os padrões de comportamento é que fazem a sociedade, não são as bases genéticas. Inclusive, nos Estados Unidos aconteceu uma outra discriminação em relação não aos negros, mas na época da construção da ferrovia que foi até o oeste. Quem via aqueles filmes de Far West, né? Os westerns, ou filmes de bang bang, como se falava na década de 70, vai ver a construção das ferrovias que cruzavam do leste até o oeste americano para a conquista do oeste. E para trabalhar nessas ferrovias, precisou-se de mão de obra. Parte da mão de obra que vieram são os chineses. Então, os chamados pele amarela passam a chegar lá e eles também passam por esse tipo de discriminação. Um caso muito interessante, mais recente, aconteceu com o famosíssimo ator de cinema e expert em artes marciais, que era o Bruce Lee. O Bruce Lee, quando chega na América, ele começa a ensinar o Kung Fu, que era o que ele dominava, né, que era a arte marcial que ele dominava, para os americanos. Com isso, ele passa a ser mal visto na China, porque estava transferindo uma cultura para cá. E aqui ele era mal visto porque ele era pele amarela. Ele passa numa série que teve no final da década de 60 para 70, que era o Besouro Verde, ele vai trabalhar. Ele trabalhava, quando viram a destreza que ele tinha naquilo, ele é contratado, mas ele trabalha mascarado. Ele era o Cato na série. Por quê? Que era para não transparecer a origem dele. Então, ele desenvolve, com a capacidade que ele tinha, ele cria uma série no papel que chamaria Kung Fu. Um homem que tinha perdido parte da família, sofrido por isso, e passava a vagar pelo coisa, fazendo uma série de aventuras, tentando resgatar. Eu não lembro se era o pai ou alguém que ele tinha perdido da família. Só que ele apresenta, a série encanta os produtores, mas ela não sai. De repente, a série vai ao ar com um ator inglês, com um ator americano. Eu me lembro, quando eu era criança, dessa série passando, porque no Brasil demorava mais para passar. Então, eu me lembro de um cara de chapéu que viajava e lutava Kung Fu, batia praticamente em todo mundo. Ele era da paz, mas volta e meia era provocado e fazia isso. Então, o criador da série não participou da série, porque ele era pele amarela. Em todo mundo, os negros passam por essa discriminação. E o que nós vamos ver, tem uma publicação até bem interessante, uma apresentação da Lia Luft, aqui no Brasil, um ensaio chamado assim, Múltipla Escola, que foi apresentado pela Record em 2010. E ela apresenta e defende um ponto de vista que é o seguinte: o medo do diferente parece ameaçador. Ou seja, quando você não conhece algo que é diferente, você passa a ter medo. Então, você tenta preservar e defender a sua individualidade. Então, isso faz com que nós tratemos com discriminação. Tem um pesquisador norte-americano chamado Galen von Banhausen, que ele passou a fazer uma pesquisa sobre estereótipos étnicos. Então, ele fez o seguinte: ele separou grupos de universitários e criou casos fictícios. No papel, ele descrevia casos que eram pequenos crimes que envolvessem espancamentos, que envolvessem tráfico de drogas, que envolvesse colar na escola ou qualquer outro tipo de trapaça. E apresentava aos grupos universitários para que eles pudessem desvendar aquele pseudo-crime. E o que ele notou? Que quase sempre os casos de violências eram atribuídos aos personagens latinos. Os casos que envolviam drogas e trapaças
eram transferidos, na sua maioria, para os personagens negros. Então, ele observou que existia um estigma, uma forma de comportamento. Então, o que ele fez? Ele passou a observar, resolveu fazer o exercício em diversos horários diferentes. Passou a fazer com turmas da parte matutina e com turmas da parte da tarde, ou seja, vespertina, ou da parte noturna. E o que ele notou? Que muitas vezes a diferença do cansaço faz com que nós julguemos de forma diferente. Ou seja, nós, às vezes, ponderamos mais ou menos os fatos. O cansaço faz com que nós, querendo poupar energia, já nos sentimos desgastados e entremos numa espécie de um piloto automático, julgando sem pensar demais, julgando sem fazer uma melhor avaliação, entendeu? Então, nós passamos a, vamos dizer assim, julgar sem fazer uma avaliação extremamente clara. Só que, nessa condição, nós naturalmente caímos na questão da psicologia social, que é quando vemos um grupo estranho, entrarmos na nossa posição de defesa da nossa individualidade e começar a tirar convicções simplificadas. Nós não observamos que nós temos essa tendência. Nós temos, é natural. Eu me lembro, quando era criança, de ouvir com extrema naturalidade: tal tipo, se não faz na entrada, faz na saída, e por aí vai. Olha que serviço mal feito, e por aí vai. Só que nós não assumimos essa tendência. Nós não paramos para observar que, mesmo nós que temos considerações pelo equilíbrio das decisões, nós carregamos dentro de nós uma tendência a sair naturalmente pela saída preconceituosa. E isso causa gafes, causam lapsos absurdos. Nós tentamos convencer que as pessoas do que nós somos, do que nós queremos apresentar, mas nós carregamos tendências diferentes. Um psicólogo norte-americano chamado Neil McCrory, ele é do colégio de... Não é norte-americano, não, ele é alemão, é da Universidade de Hannover, na Alemanha. Ele fez o seguinte: ele começou a entrevistar pessoas diante da câmera, botavam a câmera para gravar, e entrevistando, abordando preconceito. E as pessoas traziam uma postura bastante séria, cuidadosa e tudo mais. No meio disso, propositalmente, ele falava: e a câmera deu problema, não está gravando. Enquanto ele fazia a tal manutenção, mas na verdade a câmera continuava gravando. Nas conversas por baixo dos panos, já que a câmera está parada, entre aspas, né? As brincadeiras, às vezes, saíam num tom jocoso, ou seguindo para aquele estereótipo de julgar determinadas pessoas pela origem, aquilo que estava mascarado durante a gravação oficial. Então, isso acabava vindo à tona, que as pessoas mascaram quando querem apresentar à sociedade. O Dr. Stephen Fain, que é do Williams College de Massachusetts, nos Estados Unidos, e o Dr. Steven Spencer, que é da Universidade de Waterloo, no Canadá, vão afirmar que o preconceito serve como um escudo protetor da nossa autoestima. Pessoas que têm a autoestima elevada, que estão de bem consigo mesmo, que estão de bem com a vida, que estão satisfeitas consigo mesmo, acabam por externar menos preconceito. As pessoas que trazem recalques, que trazem deficiências, como defesas das suas fraquezas, acabam por transparecer maior preconceito. Alguns outros estudiosos norte-americanos, como o Dr. Sheldon Solomon, Jeff Greenberg e Tom Psinski, eles chegaram à seguinte conclusão: quando as pessoas se sentem ameaçadas por outras culturas, reagem com insegurança, com atitudes discriminatórias. Todos acabam falando a mesma língua. E isso acaba por corroborar aquilo que a brasileira Lia Luft falou.
A nossa defesa é essa. E a melhor defesa, é um dito popular, é o ataque. Nós atacamos e passamos a julgar. Mesmo que nós enxerguemos que existem diferenças entre nós, eu não sou igual ao meu irmão, eu não sou igual à minha irmã, eu não sou igual aos meus companheiros de trabalho, eu não sou igual aos meus companheiros da casa espírita, nós passamos a atribuir a determinados grupos, são todos iguais. É uma forma simplificada e prática. Então, nós atribuímos a torcidas de determinados times, nós atribuímos a determinadas cores de pele, nós atribuímos a determinadas origens e por aí vai. A lógica racista é assim. Então, quando nós catalogamos experiências, um caso ou outro, que são esparsos às vezes, ou muitas vezes, origens da condição social e não da cor da pele, nós passamos a usar isso como base para nossas argumentações. Geralmente, as pessoas que transparecem maior preconceito, elas vivem em ambientes que estão repletos de conflitos, repletos de medos. Esse temor interno que elas carregam e tentam ocultar, quase sempre é o que vem se manifestar na condição de preconceito. Nós, que temos a doutrina espírita como base, precisamos clarear o nosso olhar para esse lado. Nós vivemos num mundo de seres perfectíveis. A doutrina espírita nos mostra de uma forma muito clara que fomos todos criados simples e ignorantes. A vestimenta carnal que nós temos é apenas exatamente isso, a roupagem do espírito. Então, essa ideia de rotular por camisa de time, por cor de pele, é como se nós rotulássemos pelas roupas que as pessoas vestem. Muitas vezes nós ainda acreditamos que não somos preconceituosos. Mas já pararam para pensar nas piadas que nós contamos? É bacana quando estamos em grupo contar anedotas, porque é legal, diverte todo mundo. Eu era um colecionador de piadas. Eu tinha uma relação, as mais engraçadas, que fazem mais graça, e muitas vezes virava o centro de atenção. Até que uma vez eu tenho um amigo muito próximo que tinha um filho que tinha um problema de dicção. E ele passou uma dor muito grande por conta disso. Ele sofreu muito e gastou o que não tinha. Hoje o filho fala com normalidade, mas eu me lembro quando ele falava que a gente não entendia nada que a criança falava, a mãe praticamente traduzia quando ele ia falar comigo. A partir do momento que eu vi isso, parte do meu rol de piadas era em relação a fanhos. Eu não tive mais coragem de contar. Porque quando aquilo vinha à mente, eu ficava imaginando alguém que estivesse ouvindo e que estivesse na pele desse amigo meu. O que ele sentiria se eu contasse essa piada? Ele sofreria. Aí eu ainda tinha nas contas piadas até engraçadas por conta de pessoas com Alzheimer ou com deficiências da idade. Eu vi na família acontecer um caso de Alzheimer e vi o quanto os filhos sofriam. Eu fiquei pensando como eles se sentiriam quando eu contasse essa piada. Eu não tive coragem. O que aconteceu é que o meu estoque de piadas acabou. Sobraram as de elefante, mas são bem bobinhas e, naturalmente, perdeu a graça esse tipo de atração. Perdeu a graça isso. Então, a partir do momento que eu peguei esse estudo para fazer, eu me senti uma pessoa não preconceituosa. Mas eu comecei a ver que existem mais tipos de preconceito. Preconceito quanto à grafia gramatical, pessoas que escrevem, que falam errado, discriminação em relação a tantas outras coisas, em relação ao estereótipo do corpo, se é gordo, se é magro, se é isso, se é aquilo. Tudo isso não faz sentido. Aquilo que nos parece engraçado é doloroso para quem vive aquela situação. Só quem está na pele consegue catalogar as experiências. Eu me lembro de uma amiga próxima que uma vez ela chegou contando. Ela contou brincando. Ela traz características negras, né, na pele, mulata, e ela foi até, na época, a agência dos Correios para fazer inscrição para um determinado concurso. A pessoa olhou para a cara dela, ela falou, onde tem o formulário para inscrição?
Aí a pessoa falou, você olhou para ela, para fazer esse concurso tem que ter faculdade. Ela falou assim, as 3 que eu tenho serve? E realmente ela é formada em 3 faculdades. Em administração, em contabilidade e mais outra, que eu não me lembro qual é agora, da área de letras. Então, olha ali, a pessoa tem que ter faculdade. Ela tem muito mais conhecimento do que eu. Aí eu me lembro que numa época dessa, nós estávamos numa situação e nós convidamos ela, que era muito próxima, para fazer uma viagem. Eu ia fazer uma viagem, eu, a esposa e minha filha, e íamos fazer uma viagem. Chamamos ela para ir conosco. Aí ela falou, para quê? Para as pessoas me verem como empregada? Então, aquilo me doeu. Mas me doeu porque eu nunca tinha parado para olhar por esse lado. Nunca tinha parado para olhar por esse lado. E realmente é uma situação que, se eles mencionam, é porque eles passam por isso. Nós nos achamos repletos de razão. E nós apontamos a conduta dos outros. Mas nós, às vezes, não temos a maturidade para olhar que tantas vezes, dentro de determinados comportamentos, de determinados comentários comuns nossos, carregam determinada coisa. Uma vez eu estava dirigindo e uma pessoa do meu lado, do sexo feminino, quando viu uma barbeiragem feita para o carro da frente, quando nós passamos ao lado, a pessoa, uma mulher, virou e falou o seguinte, tinha que ser mulher. Ou seja, era mulher com preconceito de mulher. Ou seja, nós carregamos isso e não percebemos, porque caiu no dito popular, caiu na cultura do comum. Ou seja, e nós que não sentimos na pele isso recair sobre nós, não percebemos. Talvez tivéssemos que migrar para a América do Norte, onde somos considerados latinos, e sofreremos as mesmas coisas lá. Será que assim talvez acordássemos? Porque aqui nós apontamos os dedos para quem faz, mas não observamos que às vezes na nossa conduta também já fizemos. E antes de apontar o dedo, temos que lembrar das propostas do Cristo, quando ele falou, atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado, diante da turba que cercava a mulher adúltera. Nós alteramos quando vamos receber, às vezes, um cliente, às vezes numa agência bancária, às vezes no balcão de uma loja ou de uma empresa, quando recebemos um cliente, de acordo com a forma com que a pessoa se veste, de acordo com o título que ela carrega, nós mudamos a forma de atender. Já viu como que o gerente de um banco dá um atendimento afável a pessoas que dispõem de recursos financeiros e como, às vezes, as pessoas que têm menos recursos ficam numa fila eterna para serem atendidos? Isso acontece também dentro das instituições espíritas. Às vezes nós acreditamos que não, mas ali, assim como em qualquer instituição religiosa, na casa de Deus, como nós chamamos, acontecem preconceitos, sim. Nós sentenciamos pessoas, temos medo de algumas pela sua condição social e estão entre os nossos grupos de assistidos, mas ficamos olhando e às vezes acontece determinado roubo, isso ou aquilo, mas passamos a julgar no meio disso. Claro que não dá para separar o joio do trigo assim, mas o Cristo não nos propôs que separássemos. Isso é uma tarefa do julgamento espiritual. Nós, muitas vezes, sentenciamos companheiros em nome também de uma pureza doutrinária. Rechaçamos variações de pensamento. Claro que devemos prezar pela pureza da doutrina espírita nas exposições doutrinárias, mas não devemos condenar companheiros que têm opiniões opostas. Recordemos aquilo que fala, não concordo com o que dizes, mas defendo até o fim o seu direito de falar. Temos que respeitar as diferenças de opinião. E quando nós, muitas vezes, nos manifestamos agressivos, deveríamos recordar a própria proposta do Cristo, quando questionado, quando foi que te vimos com sede, não lhe demos de beber, com fome não te alimentamos, estivesse preso ou doente, não te fomos visitar. Cada vez que qualquer um daqueles pequeninos o fizestes, foi a mim que o fez. Então, cada vez que nós agimos com preconceito, consideremos que é assim que estamos a tratar o próprio mestre.
É assim que estamos a tratar o próprio Jesus. Um texto muito interessante de Hugo Lapa narra um caso de preconceito acontecido dentro de uma instituição espírita em Minas Gerais, que oculta-se os nomes. Mas, segundo eles, numa reunião mediúnica, após o momento da vibração, na hora de manifestação, apareceu a figura de um preto velho. E, imediatamente, o diretor encarnado daquela reunião chamou a entidade e falou que aquele não era o tipo de comunicação que a casa trabalhava e rechaçou, até com certa aspereza, aquele espírito comunicante, para que vamos dizer assim, a reunião mediúnica retornasse ao padrão que eles estavam acostumados. Então, logo após isso, um espírito com características distintas entrou e manifestou, passando inúmeras recomendações iluminadas, que realmente serviram para balizar a postura da casa e tudo mais. Então, após toda a comunicação na casa espírita e tudo, quando eles se preparavam para a prece de encerramento, a entidade manifestou-se novamente no médium. Zifio, se vosso ser me permite, imediatamente um mal-estar tomou conta da reunião. Aquele preto velho estava lá de novo. Mas ele prosseguiu. Eu só queria que vocês soubessem que o doutor que apareceu aqui agora há pouquinho era esse preto velho aqui, que agora proseia com voz vicê. Ou seja, a condição confortável dele era aquela. Mas a sabedoria era tamanha que lhe permitia transparecer numa comunicação todo o seu conhecimento de uma forma culta, mas saindo do seu conforto, saindo da sua simplicidade. E aquilo virou uma grande lição para casa, pois, então, o espírito venerável que houvera comunicado e que houvera deixado registros de referência para aquela reunião, era o mesmo preto velho que havia sido rechaçado minutos antes. Deus, em sua infinita sabedoria, oculta dos nossos olhos verdades que existem no plano espiritual e que são camufladas pelas aparências do mundo. Nós vamos ver pessoas cultas em diversos tons de pele. Nós vamos ver pessoas cultas em diversas condições culturais, às vezes que nem transparecem determinada característica ou de ter estudado tanto, mas que carregam a cultura já arraigada há séculos a si mesmo. E isso acontece para quê? Para que vocês aprendam a vê-los com os olhos do coração. Essa é a frase. Para que nós aprendemos a vê-los com os olhos do coração. Passarmos a subtrair, a entender o conteúdo e não mais somente a aparência. O veneno da hipocrisia e do preconceito precisa ser extirpado das nossas condutas. Nós temos que parar de considerar a aparência e passar a buscar a essência das pessoas. Por isso que o Cristo valorizou bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os puros de espírito. E lá estava isso no Sermão da Montanha, uma das mais belas páginas escritas pela humanidade. Quando Cristo desenha com tamanha sabedoria a parábola do bom samaritano, que é um dos maiores exemplos de caridade que nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, ali nós estamos observando a caridade. Mas por que ele exatamente coloca o samaritano? Porque os samaritanos sofriam do preconceito por terem se misturado com outros povos. Eles sofriam discriminação. Então, ele coloca como pessoas doutas e pessoas que eram respeitadas pela sociedade, desprezando aquele que caíra na mão dos assaltantes. E colocando como o samaritano tendo praticado a boa ação de salvar aquele homem. O que se quer dizer?
que não vale a cultura, que não vale a cor, que não vale a raça, que não vale nada, o que vale é a conduta das pessoas, aquilo que se vai praticar. No plano espiritual, só vale exclusivamente o que nós somos. Isso é a única coisa que nos pertence nessa encarnação. Julgamos pessoas pelas suas posses financeiras, mas aquilo tudo que ela acumula aqui fica simplesmente para briga de herdeiros. O que ela realmente carrega é como ela se conduz perante outras pessoas. Isso é o real patrimônio do espírito. E essa é a parte que nós desprezamos quando olhamos para as pessoas e tratamos com esse ou aquele tipo de preconceito. Deus revela aos simples de coração aquilo que esconde dos doutos. É o que foi dito pelo Cristo. E é o que a reencarnação, explicada pela doutrina espírita, nos permite compreender das experiências e a bagagem que carregamos ao longo dos milênios que nós vivemos e do quanto isso realmente se torna o verdadeiro patrimônio de cada um. Nós vamos ser questionados muitas vezes, mas temos que aprender a compreender que no bem que se pratica, que na pureza do coração de cada um, que na capacidade de expressar o amor e que na capacidade de semear a paz é que se encontra a grandeza de cada um. Por isso, o Cristo nos falou que indistintamente deveríamos amar aos outros como ele nos amou. E o único motivo de aqui estarmos é exatamente isso: amarmos indistintamente. Se alguém tem essa ou aquela deficiência, que sejamos nós algo a contribuir. O único tipo de imposição que devemos fazer é a imposição do bem em nossas vidas, a imposição da prática do amor em nossas vidas. E é nessas horas que eu sou obrigado a voltar para aquele caso dos balões lá do início. E poderíamos reformular a resposta dada pelo moço dos balões. Não é a cor, nem a raça, nem a posição social, não é a religião, nem as aparências externas, meu filho. O que faz ele subir é o que está dentro de você. É isso que te faz subir. Muito obrigado a todos pelos momentos de atenção. Muito obrigado por esses momentos que pudemos juntos tentar compreender um pouquinho mais das palavras do próprio Mestre Jesus. E roguemos que ele possa nos amparar para que isso faça parte e que nós possamos realmente transformar as nossas vidas através da compreensão disso. Busquemos nas pequenas coisas, nas piadas, nos comentários com os amigos, e certamente encontraremos determinadas situações jocosas e que têm características preconceituosas. Tratemos das pequenas coisas, é isso que faz mudar as grandes coisas. São nos pequenos exemplos que nós construímos as grandes obras. Muito bem, vamos então fazer uma oração e agradecer a Jesus por esses momentos. Bondoso Mestre, mais uma vez, lhe agradecemos o amparo que nunca nos faltou e que mais uma vez esteve conosco para que pudéssemos avaliar a nossa própria conduta. Muito obrigado, Jesus, pela bendita doutrina espírita que nos permite compreender as santas oportunidades de corrigir aquilo que não conseguimos corrigir no passado. Ajuda-nos, Pai, com tua luz, com teu bálsamo, a reequilibrar nossas energias e nossos pensamentos. Ajuda-nos a vestir a carapuça para compreender que essas lições não são para os nossos irmãos, são para nós mesmos. Cada vez que enxergamos como necessidade de aprendizado nosso, é que conseguimos absorver as tuas lições com sabedoria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como nos céus. Dai-nos, Pai, o pão de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, tanto quanto soubermos perdoar nossos irmãos.
Não nos deixe cair diante das contínuas tentações. Auxilia-nos a tirar os males que ainda vivem dentro de nós. Colocamos, Pai, em teus pés essa humilde oração. Rogamos o teu amparo pelos dias que hão de vir na residência de cada um daqueles que encontram-se conectados conosco e também daqueles que não puderam aqui conosco estar. Em teu nome, com a tua permissão, com a permissão dos trabalhadores encarnados e dos orientadores espirituais da União Espírita Cristã, nós damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Tenham todos tempos maravilhosos, sejam felizes, que Jesus abençoe a todos vocês. Muita paz, fiquem com Deus. Um abraço.